todos bem-vindos ao canal TV CE. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje, nós vamos ver a segunda parte da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, na pergunta 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Por que é que Deus permite que esses espíritos nos façam mal e nos levem a fazer o mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens de progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Os espíritos superiores nos auxiliam sempre, mas se nós pensarmos e alimentarmos pensamentos negativos, pensamentos instantaneamente se modifica a nossa energia e a espiritualidade inferior consegue acesso sobre nós. Por isso precisamos estar sempre vigilante daquilo que estamos alimentando em torno e dentro de nós. Kardec faz uma nota. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrárias que se exercem sobre nós. Deus nos dá a liberdade de escolher. Na pergunta 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? O homem pode se proteger dessas influências negativas? E eles respondem que pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. É só modificarmos os nossos pensamentos. O problema é que nós condicionamos os nossos pensamentos à negatividade. Nós nos acostumamos às coisas negativas, a falar coisas negativas, a pensar coisas negativas. Então precisamos mudar, nos reeducar, mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes para que consigamos nos blindar energeticamente dessas influências espirituais negativas. E na pergunta 468, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E quando o homem começa a repelir, a não querer, a se esforçar para não pensar bobagem, para não fazer bobagem, os espíritos desistem e eles respondem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato de tocaia, que fica de tocaia com o rato. Esse exercício é um exercício constante de vigilância. Não adianta a gente achar que agora eu mudei, agora eu vou pensar diferente, agora eu tenho uma atitude diferente e vou me livrar de todas as influências espirituais negativas. Não é bem assim. É com o exercício constante que nós vamos fortalecendo o músculo da vontade e que nós vamos nos transformando em seres melhores, mais educados e vamos rechaçando todas essas influências negativas. Na pergunta 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Eles nos dizem que praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam mau pensamento, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse trabalho é um trabalho constante, é um exercício constante. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. Para nos fortalecer e exercitar
esse trabalho íntimo de nos ligarmos com a espiritualidade superior e nos desligarmos dessas energias negativas. Na pergunta 470, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Esses espíritos que nos influenciam para o mal, eles estão cumprindo algum tipo de missão, algum tipo de tarefa? E eles respondem: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Esses espíritos não têm a missão de nos fazer o mal, para nos exercitar. Não. Nós sabemos que é necessário que o mal venha no estágio atual da humanidade, mas ai daquele por quem o mal veio. Então, esses espíritos também irão responder pelo mal que praticam a humanidade, sim. E a pergunta 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? E eles respondem que é quase sempre um efeito das comunicações que tendes à vossa revelia com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Tudo aquilo que nós passamos durante o sono, nós não dormimos simplesmente. O corpo dorme, mas nós espíritos saímos e temos várias experiências durante as horas de sono. Se já estamos voltados para o trabalho, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender, nós vamos fazer coisas muito diversas, conforme os nossos interesses mais íntimos. E às vezes nós sofremos essa influência também durante o sono. Por isso, quando acordamos, sentimos ou uma disposição boa para o trabalho, para o aprendizado, para a vida, ou nos sentimos cansados, abatidos, angustiados, depressivos, conforme o tipo de influência que sofremos durante a noite ou mesmo durante o dia. Na pergunta 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Então, os espíritos, eles só se aproveitam das circunstâncias ou eles podem provocar essas circunstâncias? Eles dizem que aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos sem que disso vos deis conta para aquilo que cobiçais. Às vezes nós desejamos alguma coisa intimamente, os espíritos que querem nos perder, eles nos excitam ao mal para que nós consigamos adquirir aquilo que desejamos. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. São tentações que todos nós sofremos, mas são tentações pela nossa inferioridade moral. Porque se nós fôssemos espíritos moralizados, educados, nós não sofreríamos tentações. Nós escolheríamos sempre o caminho do bem, o caminho que sabemos que é certo, porque toda a lei de Deus está inscrita em nossas consciências e nós temos capacidade de saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.